Meus amados, graça e paz, 225 dias seguidos lendo a Bíblia em 2026, um total de 590 leituras. Textos de hoje, Jeremias 33, 34, 35 e 36. Como texto para nossa meditação, eu separei Jeremias 34, versículo 5, que vai falar sobre a morte. Aqui é a morte do rei Zedequias. Deus vai demonstrar que tinha e tem domínio sobre a morte e o tempo em que ela acontece. Nós vamos ver que Zedequias recebeu as devidas honras, né? O momento fúnebre do corpo dele, e a fala de alguns apóstolos a respeito da morte, e principalmente uma dúvida que as pessoas sempre têm sobre a questão relacionada à cremação. Jeremias 34, 5 diz: E em paz morrerás, assim como se queimaram perfumes para teus pais, os reis de antanho, que existiram antes de ti, assim também queimar-se-ão perfumes em tua honra, e recitar-se-á por ti a lamentação: Ah, Senhor, sou eu quem o declara, palavra do Senhor. Amados, a primeira coisa aqui que nós entendemos, esse texto em português bem claro, se a gente não tomar cuidado, dá a ideia que os familiares do Zedequias e que ele foram cremados, mas não. Aqui Deus está falando queimarão incensos em homenagem à sua morte. É um procedimento real. Eles honravam a morte ali, né? Fazia últimas honrarias ao corpo do rei morto. E Deus falou: assim como honraram os seus pais, você também será honrado. E poderia acontecer com o rei dele morrer de uma morte violenta, de uma morte abrupta, numa guerra, numa retaliação, numa perseguição, mas num atentado. Mas Deus diz para ele: você, mesmo estando nesse ambiente de guerra, terá uma morte de paz, uma morte tranquila. A primeira coisa que eu entendo sobre a morte, amados, é que Deus tem o poder de limitar o tempo de vida, adiantar o tempo de vida, prorrogar o tempo de vida. E eu creio que, como nós vivemos num livre-arbítrio, alguém também pode morrer fora da hora. Dependendo de alguma precipitação que fizer, ele pode interromper ali um prazo para mais ou projetos para mais que Deus tinha ainda para aquela pessoa. Eu entendo também, as pessoas sempre me perguntam, e aí eu entro nessa questão que Zedequias foi sepultado, embora o texto deixe entender ele de incineração, mas o que foi incinerado foram os perfumes, os incensos para o corpo dele. Ele foi enterrado normal, até porque o judeu, ele preza muito por esse cuidado com o corpo. O corpo é um templo que seu espírito usou durante todo o período da terra, e deve ser despedido desse mundo com todo o respeito, todo o carinho. A Bíblia não entra em detalhe, mas tem dois personagens bíblicos que vai citar que foram cremados, né? Saul e os filhos, Jonathan e o outro filho. Eles morrem violentamente na guerra. O pessoal pega os restos mortais dele, põe fogo e depois enterra a cinza. E Acã, de uma forma forçada, Deus manda queimar ele e a família. Eles morrem queimados. Mas a cremação em si, ela não é um costume judaico, não. Porém, eu enxergo pela Bíblia que, embora eu ache a cremação muito violenta com o corpo, né, a forma abrupta de tirar o corpo desse mundo, ela não impede nada da ressurreição. Tem gente que tem medo de ser cremado e não ressuscitar. Para Deus, independente do jeito, do lugar, se a pessoa morreu num lugar conhecido, se ela desapareceu, no dia da ressurreição, todos estarão ali de volta normalmente. Porém, eu creio, isso é opinião minha, né, que o sepultamento, ele o enterro, né, ele é mais respeitoso com o corpo, né, e esse contato ali direto do corpo decomposto, Paulo fala isso: semeia-se o corpo na corrupção e ressuscitará, assim como a árvore que se planta a semente nasce, alguma coisa vai sair dali na ressurreição, no poder e na glória de Jesus. O apóstolo Paulo diz sobre a morte: eu não quero que esse tabernáculo se desfaça, mas quero que ele seja revestido de imortalidade,
Então eu entendo que o crente não tem o desejo de morrer, e quando Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele estava se referindo de alguém interromper a vida dele em prol por causa do evangelho, da pregação do evangelho. Ele estaria com a vaga garantida lá no reino, mas ele vai corrigir e dizer, mas se permanecer na terra traz fruto para o cristianismo, para o meu trabalho, eu quero continuar vivendo, eu quero continuar frutificando aqui nesse mundo para Deus. E assim deve ser o pensamento do cristão. Pedro chega a dizer, em 2 Pedro 1,15, mesmo depois da minha morte, eu quero que vocês ainda se mantenham lembrados de tudo que eu exigi, tudo que pedi, e ele conseguiu isso através das 2 cartas que ele deixa, dos escritos dele, das falas dele em Atos dos Apóstolos. Então, meu querido, minha querida, eu vejo aqui para a minha vida e para a sua que Zedequias, Deus tinha controle sobre o fim dele e falou, eu vou te dar um fim de paz, um fim tranquilo. E a minha oração é para que Deus me dê e te dê um fim tranquilo, que Deus nos livre de toda morte abrupta, violenta, de toda perseguição humana, e que a gente vá em ditosa velhice no tempo do Senhor e com as honras que o Zedequias teve. Que haja respeito com o nosso corpo em vida e pós-vida, e, repetindo aqui, independente se for cremado ou enterrado, na ressurreição todos estaremos lá firme diante do Senhor. Meu pedido a Deus é para que, assim como ele cuidou da vida de Zedequias até o dia de sua morte, que ele cuide de mim e de você também, que ele estabeleça os tempos da nossa vida e que nós possamos ter saúde, viver e cumprir todos os planos de Deus sobre nós. Que Deus me abençoe e te abençoe. Excelente tarde, excelente leitura bíblica.